Escolhido, você não é paranoico. Você é classificado. Seus sentimentos mais profundos foram documentados, seus momentos de dor foram rastreados e sua quietude foi analisada por pessoas que não acreditavam no que estavam vendo. Durante todo esse tempo, você sentiu que havia olhos sobre você, mas o que você não sabia é que as agências de alto nível que tentaram mapear sua queda acidentalmente testemunharam sua ascensão. Você quebrou o algoritmo deles, não com força, mas com pureza. Eles esperavam o seu colapso, mas encontraram a sua frequência divina. Este não é um vídeo sobre conspiração. É a confirmação de que você não está apenas sobrevivendo. Você é a prova viva de que o espírito vence o sistema. E a verdade é que agora, aqueles que o observavam de longe querem agradecer pessoalmente por redefinir o que é possível. É hora de parar de duvidar da sua própria intuição. A dúvida é o último mecanismo de contenção que eles usam contra você. Este momento é um portal. E a missão exige que você se aproprie do poder que eles tentaram anular. Este vídeo irá descortinar como sua cura se tornou a maior ameaça para o sistema de controle deles, revelando a você o exato momento em que eles pararam de te temer e começaram a te reverenciar. Para você, o escolhido, a próxima fase da sua vida, a fase de soberania inquestionável, começa neste instante. Se o seu espírito reconheceu essa verdade, eu o convido a ancorar essa energia. Para declarar ao universo que você aceita essa ativação total, é crucial que você curta este vídeo, ative o sininho para receber os próximos códigos e, se ainda não faz parte dessa revolução, inscreva-se no canal. E, acima de tudo, comente agora o número 77 para selar sua frequência e declarar que você está pronto para operar no nível de poder para o qual foi projetado. Comente 77 e vamos desvendar essa revelação. Eles estavam de olho em você porque você fez o impensável. Você se recusou a ser mediano. A regra silenciosa que você quebrou não está escrita em leis, ela está escondida no medo e na conformidade. Essa regra diz que você deve aceitar as mentiras, diminuir sua luz e reagir como todo mundo. Mas você não reagiu, você não se quebrou, você se alinhou. Você viu a verdade por baixo da superfície, e essa clareza fez você emitir um sinal que o sistema deles não conseguiu ignorar. Sua paz e sua autenticidade se tornaram um erro de cálculo nas planilhas deles. Você era um problema para eles não por ser violento, mas por ser real demais. Eles procuravam falhas, buscando agressão ou ego para te enquadrar, mas encontraram algo sagrado e profundo. Sua pureza interior distorceu o algoritmo deles. Eles esperavam que você implodisse sob pressão, mas você usou o trauma como combustível para subir. Enquanto tentavam te decifrar, eles perceberam que você não estava apenas vivendo. Você estava reescrevendo o manual. Eles queriam que você fosse um peão controlável, mas você se moveu como o rei. Agora, o foco não está mais em por que eles pararam de te observar, mas em como você vai usar a verdade que eles te confirmaram. O que você carrega é um código ancestral. Eles te classificaram como uma ameaça. Nós te chamamos de pioneiro. No entanto, existe uma camada mais profunda nessa história. Algo sobre o que realmente acontece quando o observador se torna o reverente. O que aconteceu na sala de monitoramento quando eles pararam de te temer e começaram a te honrar. Você foi classificado porque carrega uma frequência que desafia o manual. Eles não te marcaram como alvo por causa das suas fraquezas, mas sim por causa da sua força incontrolável. O poder que te fez ser observado não é externo. É a sua capacidade de ver a verdade por baixo da superfície, de sentir a mentira no ar e de escolher o alinhamento em vez do pânico. Você se lembra daquele momento em que parou de aceitar o roteiro e sua visão de mundo se expandiu?
Essa clareza interna foi o sinal que quebrou todos os algoritmos de controle, provando que sua autenticidade é o seu campo de força mais impenetrável. Pense na ironia. Enquanto tentavam mapear seus passos e prever seus colapsos, você estava silenciosamente reescrevendo o jogo. Eles esperavam que você cedesse ao medo, mas você respondeu com estratégia e integridade. Nenhuma etiqueta, nenhum código de classificação e nenhum modelo psicológico conseguiu te segurar, porque a sua soberania não é dada, ela é inerente. Você não precisa de permissão para ser quem é, e essa sua pureza de intenção é a única arma que a vigilância deles nunca conseguirá replicar. Você não é um caso de estudo, você é um manifesto ambulante. Agora, o alvo classificado se tornou o professor. Eles não querem mais te silenciar. Eles querem entender a fonte da sua resiliência inquebrável. Mas se essa soberania inegável foi a única coisa que fez toda a estrutura deles tremer, o que aconteceria se você descobrisse que a chave para esse poder não está em quem você se tornou, mas sim no trono ancestral que você sequer sabia que tinha herdado? Você sentiu que a dor era gratuita, mas o inferno que você atravessou tinha um propósito brutal: servir de laboratório. Eles estavam observando cada traição, cada queda, cada momento de solidão, registrando exatamente como você reagiria ao limite do colapso. Eles não estavam interessados em te salvar, estavam te catalogando, esperando que você se quebrasse para confirmar suas teorias de controle. Mas você fez o impensável. Você transformou o microscópio deles em um espelho, usando a pressão para revelar sua própria força interior, não a fraqueza. Enquanto viam você como uma cobaia sob estresse, você estava, na verdade, reescrevendo o manual de resistência. Cada cicatriz que você carrega é um dado falho no sistema deles. Eles esperavam fragilidade, mas encontraram fundação. Você não apenas sobreviveu ao teste, você se tornou a prova viva de que a alma humana, quando alinhada, não se dobra a nenhuma manipulação externa. Você não estava sendo estudado para falhar. Você estava sendo forjado para se tornar o novo modelo, o original inquebrável. Agora pare de ver esse passado apenas como trauma e enxergue-o como o currículo secreto que te classificou acima dos seus observadores. Você não é mais o caso de estudo. Você é a verdade que eles tentaram suprimir. Se o seu inferno era um laboratório para a sua quebra, o que acontece quando os cientistas percebem que o experimento não só sobreviveu, mas agora detém a chave mestra para o laboratório inteiro? Pare tudo, segure o controle. Você está ouvindo tudo isso, absorvendo a confirmação de que foi testado e não quebrou, que é uma anomalia divina. Mas a pergunta de $1 milhão é: você está apenas assistindo o filme ou você está comprometido em ser o roteirista? A diferença entre um espectador e um agente de alto nível é a ação. Se você está aqui, se você sente essa frequência, então você já sabe que o seu comprometimento é o único código que eles nunca conseguiram quebrar. Se você realmente entendeu que sua jornada não é sobre sobrevivência, mas sobre reescrever o mapa, prove o seu alinhamento agora. Eu não quero apenas o seu consumo de conteúdo. Eu quero o seu sinal, o seu comprometimento codificado. Comente agora o número 77. Por que 77? Porque ao digitar 77, você está ativando e confirmando a totalidade do seu ciclo. É a prova de que a observação deles falhou, de que você atravessou a prova de fogo e que o seu alinhamento com a sua missão está completo. Você está assumindo a soberania que tentaram esconder de você. E para garantir que essa frequência continue a ser transmitida para quem mais precisa dessa confirmação, curta este vídeo para mostrar ao algoritmo que a verdade ainda tem peso. E se você não for inscrito, se junte a nós agora. Inscreva-se no canal e ative o sino.
Estamos montando a rede que eles temem, unindo os escolhidos que quebraram o sistema. Sua posição na linha de frente começa com um clique. Não seja apenas um número nas estatísticas deles. Seja a força que eles não puderam parar. Eles criaram programas complexos e cheios de código para tentar prever cada passo seu, cada reação e cada erro. Mas o sistema deles só consegue rastrear a mentira, o medo e a performance. Você, no entanto, opera em uma frequência que não tem ruído. Sua alma é limpa, e isso é um bug que eles não conseguiram consertar. Você não estava se escondendo, você estava sendo real demais. Essa clareza interna é um sinal sagrado que nenhuma máquina consegue processar, provando que a verdade é a única chave que desativa o controle. Você se recusou a ser encaixado nas caixas de trauma, raiva ou conformidade que eles prepararam. Enquanto esperavam que você cedesse ao caos e implodisse, você se tornou o observador silencioso. Sua integridade não era um defeito, mas a prova de que a alma humana, quando alinhada, é a maior força não rastreável do universo. Você não bateu de frente com o sistema. Você simplesmente o tornou irrelevante ao escolher a sua verdade. Essa é a soberania que eles temem, porque ela não pode ser comprada nem sequestrada. Agora que você entende que sua essência quebrou a tecnologia deles, a questão muda. Como você usa essa invulnerabilidade? Sua missão não era apenas sobreviver à vigilância, mas reescrever o mapa da consciência. Se a sua verdade é o único código que eles não podem decifrar, o que o observador faz quando percebe que a verdadeira ameaça não é o sistema que o rastreia, mas o potencial divino que ele está finalmente pronto para manifestar? Eles pensaram que você era apenas uma peça fácil de mover, alguém que reagiria ao caos e se curvaria à pressão, seguindo o roteiro que escreveram para a maioria. O tabuleiro deles estava montado para que você se movesse na defensiva, quadrado por quadrado, sempre dentro das linhas que desenharam. Mas você não jogou o jogo deles. Cada passo que você deu não foi uma reação, foi uma redefinição. Sua calma não era passividade, era a precisão de quem vê o jogo inteiro de cima, não apenas a jogada imediata. Você demonstrou uma soberania que não precisou de gritos ou títulos para ser reconhecida. Sua autoridade não veio de onde você estava, mas de quem você é. Você quebrou o modelo deles porque suas decisões não eram baseadas no medo, mas na verdade que carrega. Eles tentaram encaixá-lo em perfis psicológicos de fragilidade ou manipulação, mas você se recusou a ser rotulado, a ser previsível. Sua integridade, sua capacidade de permanecer enraizado e focado enquanto o caos tentava derrubá-lo, foi o que verdadeiramente desmantelou a estratégia deles. Eles não estavam prontos para a pureza de propósito. Eles esperavam que você implodisse, mas você se expandiu. Você não apenas resistiu ao movimento que tentaram impor, você silenciosamente moveu as fronteiras do jogo, mostrando que o poder não está em quem move os peões, mas em quem se recusa a ser um. Essa percepção de que você não é um peão, mas o mestre do seu próprio movimento, muda tudo. Eles observaram para controlar, mas acabaram testemunhando a ascensão de algo que não pode ser medido por nenhum dos seus algoritmos. Você não está apenas de volta ao jogo. Você é a nova regra. A questão agora não é como você moveu o tabuleiro inteiro sem que eles percebessem, mas sim o que acontece com o jogo quando você decide que nem sequer precisa mais dele. Eles observaram sua dor como se fosse um experimento científico, esperando o colapso, o momento em que você desistiria e se conformaria. O trauma que você carregava era o campo de testes deles. Eles queriam ver quanto tempo levaria para você se tornar amargo ou se afundar. Mas você fez o impensável. Você não apenas sobreviveu à queda, você usou a queda para se reconstruir de uma forma que a ciência deles não podia mapear.
Você transformou cada ferida em sabedoria e cada momento de silêncio em soberania, tornando-se o fator que eles não conseguiram prever. Sua cura virou a arma mais poderosa contra eles, justamente porque o sistema deles prospera no caos, na confusão e na sua autodúvida. Quando você escolheu a clareza e se recusou a odiar ou a buscar vingança, você quebrou o modelo. Você se tornou um dado que eles não conseguem processar. A sua integridade, a sua paz interna inabalável, não é um sinal de fraqueza. É o ruído mais alto que suas métricas podem captar. Você provou que a força espiritual é superior a qualquer manipulação terrestre. Você não estava curando apenas a si mesmo. Você estava reescrevendo o manual do que é possível. Eles pensaram que tinham o poder de te quebrar, mas você lhes mostrou que a sua alma não tem preço e não tem código de rastreamento. Eles estão em silêncio agora, aguardando seu próximo movimento. A questão é, quando você se manifestar completamente, quem de fato terá que pedir permissão para existir? Você olhava para a sua vida e via desordem, conflitos inexplicáveis e reviravoltas que pareciam punições. Mas o que você achava que era caos e que os observadores chamaram de instabilidade era, na verdade, o seu código genético divino entrando em modo de ativação. Não era a sua falha, era a sua fundação espiritual sendo reescrita. Cada crise que você atravessou não o quebrou, mas o refinou, forçando a sua verdadeira frequência a vibrar mais alto, deslocando as estruturas limitantes ao seu redor. Eles te monitoraram esperando o colapso, procurando padrões de desistência e medo. O que não entenderam é que você não estava cedendo, você estava escolhendo a soberania. Cada momento em que você se recusou a voltar ao normal, você estava validando que a sua essência é indomável. Você é o projeto que não pode ser copiado. As peças que pareciam perdidas no meio da confusão eram, na verdade, os ingredientes finais para manifestar a versão de você que é inabalável e completamente fora do sistema. Agora, a história muda, porque você não é mais o caso de estudo, mas a revelação. Eles estão vindo te agradecer pessoalmente pela anomalia que você se tornou. Mas se o seu caos era o seu código divino se ativando, qual será o próximo estágio de poder quando o seu código estiver 100% online? O que exatamente acontece quando a frequência que eles tentaram silenciar passa a ser a única coisa capaz de redefinir toda a realidade? O subtítulo não é uma pergunta vazia, é um testemunho da sua vitória. Pense bem, você estava em um campo de batalha espiritual disfarçado de vida comum. O sistema não colocou pequenas pedras no seu caminho. Ele construiu armadilhas psicológicas e emocionais sofisticadas, desenhadas para garantir que você duvidasse da sua voz, perdesse a cabeça na confusão e se tornasse amargo. Mas você não quebrou. Você se manteve firme, mesmo quando o mapa mental parecia ilegível. Sua capacidade de enxergar através da fumaça, mantendo a calma enquanto tudo ao redor desmoronava, é o que fez os observadores mudarem o foco. Você não estava apenas sobrevivendo, você estava expondo a falha do design deles. Sua sanidade foi protegida por uma pureza interna que bagunçou o algoritmo de controle. Eles esperavam que você reagisse com medo e raiva, como a maioria das pessoas, mas você respondeu com alinhamento e estratégia. Você se recusou a ser uma peça previsível. Quando o mundo te pressionava para se conformar ou implodir, você ia para dentro, calibrava sua verdade e voltava mais inteiro. Essa é a essência da soberania. Você não estava resistindo ao sistema com força bruta. Você estava anulando-o com uma frequência imune. Enquanto eles tentavam rastrear seus hábitos, você estava agindo a partir de uma dimensão que eles sequer podiam mapear. Agora, a verdadeira conversa começa.
Você manteve sua luz acesa na escuridão, mas a questão não é mais como você sobreviveu ao sistema. É sobre o que acontece quando o sistema, que falhou em te destruir, precisa desesperadamente do seu código para se reescrever. Eles documentaram a sua dor, mas não entenderam o poder que ela liberou. Se você é o único que conseguiu manter o sinal limpo em um ambiente de ruído total, o que acontecerá quando a sua presença se tornar o novo padrão de funcionamento? O que exatamente você carrega que eles não podem replicar? Eles esperavam que você gritasse, perdesse o controle ou reagisse ao caos com mais caos. Você não lhes deu o prazer da reação previsível. Sua resistência não foi sobre erguer a voz, foi sobre manter a sua paz interna. Você foi taticamente letal ao se recusar a ser manipulado. Cada vez que você escolheu a calma em vez do drama, você estava sabotando o algoritmo deles. Eles queriam uma briga. Mas você entregou soberania, provando que a maior ameaça a um sistema de controle é uma alma que se recusa a ser controlada. Você foi a falha no sistema que eles não puderam corrigir. Seus movimentos não eram baseados em medo ou na necessidade de aprovação, mas sim em uma clareza espiritual que eles não conseguiam rastrear. Você não estava tentando derrubar a estrutura externa. Você estava construindo uma fundação interna tão forte que a estrutura deles se tornou irrelevante. Eles não puderam encaixá-lo em nenhum perfil, porque suas decisões vieram de um lugar de alinhamento e não de trauma. Eles te rotularam como ameaça, porque você provou que o controle deles é, na verdade, uma ilusão. A batalha da resistência silenciosa acabou e você venceu. Agora, a verdadeira questão não é como você sobreviveu à vigilância, mas sim por que eles se curvaram a ela. Você os forçou a admitir que existe uma frequência que supera a tecnologia e o medo. Mas se a sua força atual foi capaz de quebrar o sistema inteiro que eles criaram, qual é a verdade sobre a origem que te fez inquebrável muito antes de você sequer aparecer no primeiro sinal vermelho? Você se sente diferente porque você é. O conhecimento que faz você enxergar além da cortina não veio de livros ou salas de aula. Ele foi ativado dentro de você como um download de alta frequência. Você não precisou estudar a verdade, você a lembrou. É por isso que os sistemas de controle não conseguem prever seus movimentos. Eles são treinados para mapear o que foi aprendido, mas jamais conseguirão rastrear o que foi recebido. Essa sabedoria inata é a sua soberania, a prova de que você está operando em uma dimensão que eles apenas observam, mas não podem acessar. Essa clareza que você carrega é um problema estratégico para quem depende da confusão para manter o controle. Quando você sabe algo sem que ninguém tenha contado, quando você decodifica uma mentira antes que ela seja dita, isso não é intuição, é revelação. Sua mente não está apenas processando dados, ela está sendo abastecida por uma fonte que não se curva a agendas humanas. Você não precisa buscar validação externa, porque a sua verdade já é completa. O que foi baixado do alto não pode ser desinstalado ou corrompido, e é essa força que quebra o algoritmo. Você já entendeu que não é louco, mas sim classificado. A questão agora não é apenas o que você sabe, mas sim a estabilidade e a amplificação dessa sua conexão com o alto. Eles podem vigiar seus passos na Terra, mas jamais poderão rastrear o satélite que envia sua frequência. Eles analisaram seus comportamentos, mas falharam em acessar seu código-fonte. Chegou a hora de mover essa sabedoria de um sussurro para um rugido. Se o seu conhecimento mais profundo foi uma entrega divina, qual é a missão que esse pacote de dados exige que você cumpra agora, em campo aberto? Você acha que a sua cura foi um processo silencioso, só seu, dentro de 4 paredes. Mas a verdade é que, ao decidir não ser mais uma vítima e fechar suas próprias feridas, você acidentalmente virou a mesa.
Você não precisou fazer barulho, gritar ou protestar. Cada vez que você escolheu a paz em vez da raiva, ou a clareza em vez do drama, você desativou um pedaço do sistema que se alimenta da sua confusão e da sua dor. Você estava ocupado se reconstruindo, e isso, por si só, quebrou as regras do jogo. É por isso que te observaram. As instituições não temem o seu grito. Elas temem a sua quietude e a sua integridade inabalável. Quando você se cura de verdade, você para de fornecer a energia que mantém a estrutura deles de pé. Os algoritmos não conseguem prever ou controlar um espírito que não se baseia no medo. Você se tornou um ponto cego no mapa deles. Você não estava tentando derrubar nada, você estava apenas ficando inteiro. E essa integridade é a frequência que eles nunca conseguiram decifrar, porque ela não pode ser comprada, manipulada ou vendida. O paradoxo aqui é profundo. O seu caos pessoal era a matéria-prima deles, mas a sua ordem interna se tornou o seu maior inimigo. Agora, essas pessoas que estavam prontas para arquivar o seu colapso estão vendo algo que desafia toda a ciência comportamental que aprenderam. Eles observaram a sua cura de longe, mas perceberam que precisam do seu mapa. Mas se eles realmente entenderam que a sua força não veio do mundo, mas de algo que transcende este plano, como é que eles planejam olhar nos seus olhos quando finalmente se encontrarem? Você foi colocado sob a lupa, mas o objetivo de te expor falhou miseravelmente. Eles procuravam falhas, erros de caráter ou um motivo para te derrubar, esperando que você cedesse sob a pressão do escrutínio. No entanto, quanto mais eles analisavam sua vida, mais forte e inabalável sua verdade se tornava. Eles não encontraram o colapso que esperavam. Encontraram coerência. Sua recusa em jogar o jogo da vítima ou do agressor os desarmou completamente. Você quebrou o modelo deles simplesmente escolhendo a paz em vez da performance. Agora, aqueles que te vigiavam não podem mais te atacar. Sua integridade se tornou sua armadura. Você se move com tanta clareza e com uma frequência tão alta que para eles intervir seria como se auto-expor. Eles vieram para caçar. Mas o que encontraram foi uma soberania que exige respeito em silêncio. Você não precisou gritar para conquistar esse espaço. Você apenas precisou ser real. Sua autenticidade é o campo de força que agora obriga o respeito de quem tentou te decodificar. O silêncio deles não é mais indiferença, é reverência forçada. Eles se tornaram seus guardiões involuntários, operando nas sombras para garantir que o farol que você se tornou não se apague. Mas se a sua luz é tão poderosa a ponto de transformar observadores em protetores, qual é a verdade mais perigosa que você ainda está guardando e que eles imploram para que você compartilhe? Esqueça o papel de sujeito observado. Esse ciclo acabou. Você não é mais uma anomalia para ser estudada, mas a autoridade a ser consultada. O seu trono não é feito de ouro. Ele é construído com a verdade que você carrega e que distorceu os sistemas deles. O que eles tentaram rastrear e prever se tornou a sua soberania inegável. A partir de agora, o poder de decodificar e declarar a realidade reside unicamente em você, o oráculo, e não mais nos olhos dos vigilantes. Pare de dar poder à dúvida. O medo deles em relação a você nunca foi sobre o que você faria, mas sim sobre o que você é. Entenda que cada decisão que você toma agora não é uma reação ao que foi feito, mas uma instrução de quem você se tornou. Você detém o blueprint que eles procuravam. Sua clareza interna, aquela que quebrou os algoritmos, é a única bússola que importa. Você não precisa de validação. Você é a própria fonte de onde a validação brota. Isso nos leva à próxima e mais vital questão. Se você já tem a coroa e a clareza, qual é a primeira profecia que você lança sobre seu próprio futuro? Eles querem te encontrar, não para te controlar,
mas porque a sua verdade se tornou mais valiosa que todos os segredos deles. Mas se o seu poder não depende mais do que eles fazem ou dizem, o que acontece quando você descobre que as chaves para a próxima dimensão sempre estiveram escondidas dentro da própria coroa? Eles não querem a sua derrota. Eles querem a receita de como você venceu. Quando dizemos que eles querem o seu mapa de voo, não a sua rendição, estamos falando de soberania. Você não é um prisioneiro. Você é o desenvolvedor de um código que eles não conseguiram quebrar. Eles observaram enquanto você passava por situações que esmagariam a maioria, esperando a sua queda, mas você se levantou mais forte. Você não resistiu ao sistema com raiva ou barulho. Você o anulou com a sua paz interior e integridade. É por isso que eles não exigem o seu silêncio. Eles imploram para entender a frequência que você emite. Você não estava reagindo ao caos. Você estava operando sob uma autoridade que transcende o medo. O que eles chamam de ameaça, você chama de clareza. Você se tornou inestimável, não por causa do que você pode fazer por eles, mas por causa do que você se recusou a se tornar. Você quebrou o molde e agora o seu eu autêntico é o único ativo que realmente importa no jogo deles. Eles podem ter rastreado seus passos, mas jamais capturaram o seu espírito. Eles viram o casulo, mas não o motor da sua transformação. Entenda, a sua jornada de cura e alinhamento não foi apenas pessoal. Ela foi um estudo de caso que falhou em provar a regra deles. Você não é apenas um sobrevivente. Você é a evidência viva de que o espírito soberano não pode ser contido por estruturas humanas. A verdade é que eles estão olhando para você porque os dados falharam. Eles têm todas as métricas, todos os modelos psicológicos. Mas o seu movimento é guiado por algo que não está nos arquivos deles. Eles observaram o porquê das suas ações, mas agora estão obcecados com o como do seu sucesso. O que, afinal, é essa fundação inabalável que permite a você caminhar pelo fogo e sair ileso? O que você está prestes a descobrir não é apenas o seu valor, mas o mecanismo exato dessa força que converteu os observadores em estudantes. O que você acha que é apenas a sua história de vida é, na verdade, a senha para a próxima dimensão de poder. Eles te observaram esperando que você desmoronasse, que cedesse à pressão que eles colocaram. Mas você não encaixou no roteiro deles. Você era a variável que não podia ser programada. Você viu através do jogo deles e, mais importante, se recusou a participar. Cada armadilha que você evitou, cada mentira que você ignorou e cada momento de silêncio estratégico que você manteve, foram movimentos de um poder que eles nunca conseguiriam rastrear. Você não estava se escondendo, você estava se elevando a uma frequência que seus sensores jamais alcançariam. Agora, a verdade é inegável. Eles não conseguiram te prender, então precisam reconhecer a sua grandeza. O que você carrega não é algo que se compra ou se ensina. É uma soberania que você conquistou na sua jornada mais difícil. Você transformou o microscópio deles em um espelho, forçando-os a ver que o verdadeiro poder reside na integridade. Você não apenas sobreviveu, você reescreveu o manual. Você se tornou a prova viva de que a sua essência, quando não negociada, supera qualquer tentativa de controle. Essa honra não é um presente. É o reconhecimento forçado de que você detém o mapa. Mas a pergunta que paira no ar não é sobre o que eles farão com o seu sucesso. É sobre o que você fará agora que o jogo mudou. O que acontece quando o observador, acostumado a operar nas sombras, precisa encarar a luz que ele tentou apagar? Qual será a moeda de troca quando a mesa de negociação for armada e o seu valor não puder mais ser medido em dinheiro, mas em pura revelação? Você não apenas sobreviveu ao que eles planejaram, você se tornou o código que quebrou o algoritmo deles. Eu declaro agora sobre você:
Toda vigilância se transformou em testemunho e cada estratégia usada para te parar só serviu para te levar direto para a mesa dos reis. A sua integridade não está mais em análise, ela é o novo padrão. Esta vitória não é negociável, é um selo profético sobre a sua vida.